O vídeo de hoje é um tema que interessa a todo mundo, não tem quem não queira saber a respeito, que são as diferentes crises que a criança passa ao longo do desenvolvimento. E quem irá nos explicar, falar sobre isso, é a Aline de Rosa, que está mais uma vez aqui para bater um papo com a gente. Oi Aline, tudo bem? Tudo bem, muito bom estar aqui de novo. Adoro conversar com você, a gente fica horas conversando. Eu juro que hoje eu vou interromper pouco para deixar ela falar bastante. Aline, se apresenta rapidinho, né? E aí eu já quero começar a entrar no assunto aí, porque esse assunto vai dar pano pra manga. Hoje vai ser bom, hein? Fica atenta. Eu sou a Aline de Rosa, especialista em desenvolvimento infantil integrativo, e o meu trabalho é ajudar famílias e profissionais a decifrarem os mistérios que as crianças apresentam. E Aline, eu acho que um dos maiores mistérios, já que você falou a questão mistério, em determinadas fases, a criança ela começa a agir de um jeito que a gente diz, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Parece que saiu o serzinho que estava dentro desse corpo e entrou outro, né? E aí a gente costuma chamar isso de crise. Então eu falei muito sobre, aqui já no canal, sobre crise dos 3 meses, crise dos 7 meses, enfim. Mas tem um monte de outra crise, de outras idades que eu ainda não abordei aqui no canal. Sim. E aí eu queria muito ouvir de você, que é especialista no assunto, como você identifica, em que fases essas crises acontecem, como que é o ideal que a gente haja nesse momento que a gente fica perdido, né? Não sabe o que fazer. Sim, eu vou fazer essa distinção que ela é muito importante. Existem crises que são externas, de fora para dentro, que não entram nesses marcos. Tá. Então é uma questão familiar, às vezes o jeito da gente falar, da gente intervir. Uma mudança de escola, uma mudança de um ente querido. Tudo isso pode desencadear uma crise, mas é de fora para dentro. E existem as crises de dentro para fora. Essas são mais sabidas, tem marcos. Não marcos fixos, por exemplo, a crise dos 3 anos é a primeira. Aí tem a crise dos 6, a dos 9, a dos 12. É sempre em torno de. Então, quando eu tô dizendo a crise dos 3, ela pode ser de 2 anos e meio até 3 anos e meio, mais ou menos. Você tem uma fase em que você observa aquela criança e espera que ela mude o seu comportamento. Então, umas vão ter comportamentos muito difíceis, a outras vão ficar só um pouquinho mais chatinha, mas num período mais curto, depende. Então, o Gabriel sentiu a crise dos 3 anos, que parecia que a nossa casa ia desabar. A Amanda passou assim, foi umas semaninhas meio chatinhas e passou. Então depende da criança, mas todas passam. Então a gente vai abordar essas fases por um olhar mais da essência da criança. Tá. Porque ela não está, essas fases não se encontram amparadas na ciência natural. Então você não vai encontrar isso que eu vou te falar num livro de ciência, mas você vai encontrar isso na casa de todas as famílias, 100%. Nós temos dentro de nós uma essência espiritual. E essa autoconsciência que eu sou um indivíduo, eu sou uma parte do mundo e não sou o mundo, a criança vai conquistando aos poucos, certo? Tanto que um bebezinho recém-nascido a gente chama de esterogestação, os primeiros meses ela nem percebe que nasceu. A criança até 1 ano, 2 anos, ela se sente parte da mãe, né? A mãe sai, ela entra em desespero e aos poucos essa criança vai se tornando uma criança mais velha, um adolescente, até que ela sai de casa, ou seja, ela vai se tornando cada vez mais ela mesma e se apartando dos seus pais. E essa aproximação desse eu, então, é como se acontecesse a cada 3 anos. A gente pode olhar dessa forma que pedagogicamente a gente compreende melhor. Aos 3 a gente tem a primeira grande crise, e eu não vou mencionar as outras, como a Terrible 2, porque não é a visão da ciência espiritual, essa outra neurológica, tá? No cérebro. Aos 3 anos, em torno de, como a gente falou, a criança começa a se chamar de eu. Olha que lindo! Ela para de falar, o Gabriel quer mais água, e fala, eu quero mais água. Não é lindo isso? É como se ele fincasse os 2 pés no mundo e falasse, opa, cheguei aqui. E eu sou eu não sou minha mãe, eu sou eu. Só que é fofo, mas essa visão do mundo gera muito medo na criança. Calma, se eu sou eu, significa que eu posso ficar abandonado, meu pai e minha mãe podem ir embora e nunca mais voltar. Nossa, olha como esse mundo é maior do que eu imaginava. Isso tudo acontece de forma inconsciente na criança, não é um pensamento claro, é só uma sensação. Só que essa sensação gera consequências no comportamento. Então você vai ter uma criança em torno dos 3 anos muito mais desafiadora, fazendo mais birra, indo contra o que os pais falam. Vai tomar banho? Não vou tomar banho, não quero.
É uma criança que se opõe mais às regras. Porque na medida, olha como isso é muito bonito, olhando a teoria, né? Eu sei que na prática, eu tive essa criança em casa, é difícil. Na teoria, ela se opõe ao pai e à mãe, porque nessa oposição ela se encontra a si mesma. Ela tá se descobrindo enquanto individualidade. É poético, é lindo, é mágico. E respeitar isso enquanto individualidade é fundamental se você quer ter uma visão integrativa, um desenvolvimento integrativo dessa criança. Mais do que nunca nessas crises, os limites são importantes, as regras. Então não é que é fofo, deixa ele lá fazendo essa birra, não é isso. Nenhum momento permissividade, regras e limites sempre acompanhando ainda mais nas crises. Mas é a compreensão do meu eu pro eu da criança. E ela passa como se fossem 3 anos de mais calmaria, sem nenhuma crise interna, a não ser que ela venha de fora. Então, assim, essa crise dos 3 anos que você falou aqui, tem muita gente que costuma chamar e não sabe que é a crise dos 3 anos, mas fala que é a fase dos teenagers, né? O adolescente de 3 anos, porque é um comportamento tipo de adolescente. Então, muita gente fala, passa do Terrible 2, vai pros teenagers, né? E eu não tinha realmente muito conhecimento sobre essa crise dos 3, então é bem interessante entender agora sobre isso e entender que vai de 3 em 3. E aí depois a gente passa para a próxima, que é em torno dos 6. Em torno dos 6, que pode ser de 5,5 a 6,5. Então você já está com uma criança muito mais madura, em outra fase neurológica, em outra fase cognitiva, muito mais consciente de si e do seu entorno, né? Que ela já vem trabalhando isso desde os 3, e saindo do primeiro setênio, que é a primeira infância, né? Os 7 anos. Nesses 6 anos, ela é como se espelhasse a crise dos 3. É como se a crise dos 3 acontecesse de novo. Então pensa que é a mesma premissa, mas mais profunda. Vamos pensar no eu que está chegando? Então esse eu aos 3 chegou, agora aos 6 está chegando mais, está se aprofundando dentro de mim. Então essa capacidade de me entender enquanto indivíduo está ficando cada vez mais profunda. Então a dos 6 é um mero espelhamento, é a mesma premissa. Mais uma vez essa criança se vê de uma forma diferente, mais consciente de si, mais consciente que ela tem vontades, desejos que não são necessariamente iguais aos dos seus pais. Ela percebe que ela pode transgredir regras e que isso é uma possibilidade para ela. Então até o Gabriel, que é super, meu mais velho, que é super responsável, nunca tive dificuldade com regras e limites, na crise dos 6 ele ficou agressivo a ponto da professora chamar na escola. Tá batendo em todos os amigos, mas eu sei que ele tá na crise dos 6 porque é uma escola que ensina essa pedagogia espiritual. Então, eu sei que ele tá na crise, mas é bom você saber, porque você vai lidar com isso em casa também. Então, ele começou a bater nos amigos, coisa que ele nunca fez. Então, não é que você tá fazendo uma coisa errada ou seu filho foi abduzido, parece que, mas é uma fase, vai passar. Mais uma vez, amor, empatia, validar as emoções e educar as atitudes. Valida a emoção, educa a atitude, separa. Tá tudo bem você ter raiva, agora bater não é respeitoso. Validei o sentimento, eduquei a atitude. Limite, regra, super importante para a criança passar mais rápido por essa crise sem perder seus valores fundamentais. E aí, lindo, essa criança passa para o segundo setênio, que é a fase de 7 a 14 anos. Passamos por mais um período de calmaria até a próxima tempestade. E vem a pior de todas, que é a crise dos 9 anos. Então, se você que está vendo esse vídeo tem uma criança que está com 9 anos em torno de ou já passou, você vai se identificar. Não é o meu caso ainda, eu estou na fase de calmaria. A Amandinha, nesse momento que a gente está gravando, já passou pela crise dos 6 e o Gabriel também, mas nenhum dos dois ainda entraram no dos 9. Então, eu tô na paz do Senhor em casa. Eu tô louca pra ouvir a sua crise dos 9, porque foi mais ou menos quando eu falei, cansei. Eu preciso levar o Léo pra uma psicóloga, porque eu não tô conseguindo entender sozinha o que tá acontecendo. E aí eu até fiz isso. Eu fui pra psicóloga e ele também. Nós dois fomos. Maravilhoso. Mas porque foi uma fase que eu falei, cara, não, isso não pode estar certo. Eu devo estar errando em algum lugar. Então eu tô louca pra saber porque eu vivi. Sabe qual é o nome dessa crise? É um nome mais claro. A queda do paraíso. Então imagina quando a gente fala a queda do paraíso, é uma coisa que dói. Tô caindo de onde? Que paraíso era esse? O que é isso que eu tô chegando aqui? É exatamente como essa criança dos 9 se sente. Ela vem de um lugar onde tudo é perfeito, a vida é muito bonita, ela está segura, ela é amada, ela é protegida
e dentro de uma educação integral ela ainda não teve necessariamente contato com todas as mazelas do mundo, e não deveria ter, ela deveria sentir esse amor e essa proteção como base. E aí, de repente, ela começa a entender mais o mundo como ele é de verdade. Ela começa a olhar os pais e compreender mais as falhas, os defeitos, os problemas, não só dos seus pais, do seu professor, dos seus amigos, do mundo. E ela entra em profundo estado de sofrimento mesmo. Aquilo que eu achava que era, não é. E mais, ela tá com um pé na infância, porque a criança dos 9, os meninos querem brincar na rua, querem trepar na árvore, querem ser espoleta, mas já começa a olhar as menininhas, já começa a ter aquela coisa, os meninos e as meninas, já ainda como um ensaio de uma adolescência que está se anunciando. Então é como se ela estivesse com um pé na infância e um pé na adolescência, porém em nenhum dos dois inteiramente. Nem mais é uma criança e nem ainda é um adolescente. E é um lugar escuro para ela, de verdade, ela não está enxergando a luz. E isso entra em estado de sofrimento. Como que ela demonstra o sofrimento? Muita oposição aos pais. Muita. Num nível completamente diferente dos 3 e dos 6. Nossa, eu comecei a achar que será que o Léo tem TOD? Porque era um negócio que eu falei, cara, não é possível. Não é essa a sensação. Ele sempre foi uma criança desafiadora, assim, tinha comportamentos bem desafiadores. Só que quando chegou ali, eu falei, eu desisto. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso de uma orientação aqui. Porque era exatamente isso. E é muito intenso, né, Sheila? Muito Você vê, intenso. você sente essa virada. É uma chave vira. É uma força. Eu sentia uma força. É uma força. Por quê? Esse eu agora entrou mais. Entrou mais nessa individualidade. Ele se sente ainda mais forte para fechar o seu espaço em torno de si. Então a gente tem criança que entra no quarto, bate a porta, não entra aqui, eu não quero saber de você, eu não te amo mais, eu vou morar em outra casa. É uma oposição realmente verdadeira, profunda. Então a gente precisa olhar isso não como um problema, mas como uma fase, uma descoberta. E a gente, adulto, precisa de ajuda para se manter calma, enquanto for possível, para compreender o que esse indivíduo está passando e oferecer o apoio que ele precisa. É a hora que a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter hobby, a gente precisa sair com o nosso marido, descansar a cabeça, sair com as suas amigas, vai no cinema, vai ler um livro, tomar um sol. Você precisa nutrir a sua vida de coisas boas para que você tenha força anímica para ser o apoio do seu filho nessa fase, porque é uma fase muito difícil. Então, se a gente não tem a nossa própria vida, se a gente tá sobrecarregado numa rotina exausta, a gente explode junto. A gente explode junto e a gente deixa de ser o apoio. Aí essa criança vai ficar perdida de verdade. Eu lembro que, até contando um pouco da minha experiência nesse período. Então, assim, ele tinha uma crise e era uma coisa que eu via muita força, né? Uma coisa assim. Então, por exemplo, um dia ele ficou muito bravo, ele foi fechar a porta da sala, era uma porta de correr, foi abrir, ele foi entrar na sala de TV, ele empurrou a porta, gente, não é brincadeira, a porta voou, a porta saiu do trilho. Uau. A porta estourou a ponta do negócio, que tudo bem, não tava assim lá, essas coisas, né, a casa era nova, a gente tinha acabado de mudar, então a gente descobriu que não tava muito preso, mas ele se assustou até com... É isso que eu ia perguntar, como foi a reação dele? Ele ficou mudo. E aí, depois o que aconteceu? Eu entrei na sala, vi aquela porta que por sorte não caiu em cima dele porque escorou no sofá. E aí ele me disse assim, a porta caiu. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Que a porta caiu. A porta não caiu, a porta não veio sozinha, disse, vou dar uma volta, né? Tipo, você... Vou me jogar aqui no sofá. Você acabou de ter uma crise, você ficou bravo, você perdeu a paciência, você empurrou essa porta quebrou, essa porta caiu, essa porta podia ter te machucado. Sim. E aí eu entrei naquela loucura de também subir no salto, eu também perdi a paciência com ele. E aí nessa hora eu falei, não dá, porque ele não tá sabendo controlar as emoções, ele tem feito coisas que me tiram do sério, eu não tô sabendo controlar minhas emoções, vamos buscar uma ajuda. E aí nós dois fomos buscar ajuda, orientação, etc e tal. E o que eu percebi aqui em casa que mudou muito? Cada crise que ele tinha, ele continuava tendo umas crises. Porque não vai sumir. Explodia, ficava bravo, papapá. Só que ele começava a perceber, até com a ajuda da terapia, ele percebia, ele ia pro quarto dele. E aí ele fechava a porta e ele ficava lá, almofada, e batia a almofada, e gritava, e batia a porta do guarda-roupa, e não sei o quê.
Aí eu entrava no quarto, zen, calma, na paz. Juro que eu estava, porque eu falei, cara... Ele precisa de mim. Ele precisa de mim, e ele não tá bem, e ele tá sofrendo, e tá doendo dentro dele isso. Então eu entrava, daí quando eu entrava, ele ficava bravo, ele ia pro banheiro e fechava a porta. E aí eu ficava lá, eu dizia, Léo, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui do lado de fora, se acalma a hora que você quiser, sai, e a gente conversa. Mas eu tô aqui sentada na sua cama. E aí eu percebia que ele ficava em silêncio. Aí dava um tempo e ele vinha, calmo. Mas eu sentia assim que era um calmo com uma dor, assim, tipo... Dói, porque tá doendo. Fiz? E aí eu dizia, ó, fica calmo, respira, não sai agora, dá um tempo aqui e tal. Mais tarde, na hora de dormir, a gente conversa, tá bom? Porque eu também acho que aquela hora não era a hora de levantar. E aí, mais tarde, a gente conversava. Então, graças a Deus, eu consegui aprender a lidar e não surtar junto. Porque no início eu surtava junto com ele. E aí você deixa de ser referência da criança, ela fica sem. E aí essa agressividade, ela vai sendo carregada para as fases seguintes e não deveria, entende? Nós somos responsáveis por oferecer as ferramentas para que a criança viva essas fases e passe delas com o aprendizado. Mas pode ser, a vida não para. Ela não vai ficar presa aos 9 anos por 5 anos até aprender as ferramentas, se os pais não estão dando. A vida vai seguir. Ela vai continuar crescendo sem as ferramentas que ela não recebeu. E aí você vai sobrepondo uma crise na outra sem ferramenta até chegar em casos mais extremos na adolescência que nós temos visto. Crianças adolescentes tiram sua própria vida, que estão em depressão, que não se relacionam com o mundo, que não entendem nem por que existem. É uma doença da alma que a gente está vivendo na adolescência. A alma adoeceu. De tão perdida que ela ficou nessas crises sem ter referência. Então é muito sério o que a gente está falando aqui. É muito sério. A gente vai mudar o mundo mudando a forma como a gente educa as crianças. Porque a gente vai entregar para o mundo adultos mais conscientes de si, com ferramentas. Então o que você falou é fundamental. Como que a gente passa por essa crise? Porque ela não vai deixar de existir. Não é só porque a gente está estudando sobre o Rubicão, a crise dos 9 anos, que ela vai simplesmente evaporar no ar. Ela vai existir, esses rompantes de raiva vão existir, mas nós, enquanto adultos, vamos saber o que fazer, como ajudar e o caminho a oferecer. O caminho sempre é o que você trouxe e eu vou só explicar pedagogicamente. Acolher o sentimento, educar a atitude. Tudo bem você ter sentido raiva, tudo bem você querer ficar sozinho, eu te entendo. Tudo bem você não ter gostado daquela atitude. É absolutamente normal, é você sendo você. Eu não vou interferir no que você está sentindo. Agora, bater a porta como uma forma de extravasar não é respeitoso com a nossa casa. Fechar a porta na minha cara não é respeitoso comigo, eu sou sua mãe. Gritar e xingar o seu pai, enfim, dando exemplos, não é respeitoso, não é a forma como nós na nossa casa nos comunicamos. Aqui a gente se trata com respeito. Então, eu acolhi o que ele sente e falei que é válido, e importa, o que ele sente importa, e existem outras formas de comunicar esse sentimento, porque isso é desrespeitoso. Porque o nosso impulso sempre é criticar a criança como um todo. Quem mandou você bater a porta? Não é isso? Não deve fazer? Você engloba o sentimento e a atitude numa bola só e dá o esporro geral. Esse esporro geral é recebido por esse indivíduo como: eu não presto, eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado, eles não me entendem. Foi nessa época que eu comecei a escrever em diário. Eu escrevia do meu braço inteiro doer. Quando eu tinha raiva dos meus pais, raiva da minha mãe nessa fase, eu escrevia de ficar com falta de ar. Eu escrevia. Essa era a forma que eu extravasava. Cada um vai ter uma forma de extravasar. Então, o que a gente precisa? Conhecendo o nosso filho, ajudar ele a encontrar formas que ele vai se sentir bem para extravasar. Então, quando ele vai sozinho pro quarto, uma criança de 9 anos pode decidir ir sozinha pro quarto. Eu não estou bem. Se eu ficar aqui, eu vou gritar com meu pai, eu vou xingar meu pai, eu vou bater a porta na cara da minha mãe. Eu não posso fazer isso, porque é errado. Então, eu vou lidar com o meu sentimento no quarto. Então, esse papel é muito importante. Entender que a criança vai vivenciar essa dor. A gente não vai arrancar essa dor dela, mas a gente pode ser esse suporte. E sabe uma coisa que eu gosto de dizer, Shirley, nessas fases difíceis? Eu te amo até quando você tá assim, descontrolado. Eu continuo te amando profundamente, mesmo no pior dia que você tenha na sua vida. Eu nunca vou deixar de te amar. Confirmar esse amor inabalável pelo seu filho é fundamental para dar para ele essa segurança de que ele não é menos porque ele tá vivendo essa dor.
E ele precisa de amparo e de ferramenta. Então nós precisamos buscar as ferramentas para entregar para eles. E aí tem a última, tem mais, mas vamos parar da puberdade. Passou aos 9, o Rubicão, então essa criança vai se tornar mais uma aparência de adolescentezinho, mais na dela, já vai buscar mais uma privacidade, então você vê esse jovem querendo ficar mais no quarto. Ainda é importante trazer a rotina, o convívio familiar como uma base moral, né, de valores. E aí chega aos 12 anos, nós temos a puberdade, a menina menstrua, os meninos começam a nascer os pelinhos e mudar a voz. Então nessa fase a gente tem um desenvolvimento do metabólico motor, principalmente dos órgãos sexuais. Então a gente tem uma grande enxurrada de hormônios e desenvolvimento sexual mesmo físico, e isso traz grandes mudanças para o corpo, grandes mudanças para esse indivíduo, para a forma como ele se enxerga no mundo. E aí a gente tem mais uma crise, ela é um pouco, espera-se que em passando, é igual fase de videogame, gente, eu falo. Se você passou pela de 3, a de 6 e a de 9 dando ferramentas para criança, a gente espera e entrega para Deus que a de 12 seja um pouco mais leve, né? Mas aí entenda que é uma questão bem física, bem hormonal. Essa criança vai buscar ainda mais, esse adolescente agora, uma individualidade, ele quer se olhar dentro de um grupo social. E ele provavelmente pode vir a recusar os valores da família. Ah, isso que você acha legal, eu não quero pra minha vida. Uhum. Ah, você é caseira, eu gosto de rua. Ah, você gosta de comer saudável, eu gosto de cheeseburger. Então, tudo bem, ele vai ter que experimentar essa vida para que nas próximas fases ele determine o que de fato vai ficar, que foi dado pela família, e o que ele vai conquistar de novo. Essa experimentação acontece na adolescência, mas o entorno segue sendo importante, as regras, os limites e tudo mais. Então a gente vê bem claro como ocorrem dentro das casas das famílias a crise dos 3, dos 6, do 9 e de 12. E eu já tô notando, vai fazer 11, mas eu já tô notando essa coisa do vou ficar um pouco mais separado, gosto de ficar no meu quarto, eu gosto de fazer minhas coisas aqui quietinho, menos convivência com o irmão na sala de TV e mais uma convivência ali no quarto. Então ele já tá caminhando para essa individualidade. Pra privacidade. É um termo novo, porque na infância a criança não quer privacidade. Ela é o todo, ela é tudo, ela é o mundo, né? Mas ela vai se apartando do mundo e essa privacidade começa a ser importante. Então é bom respeitar isso com regras. Não, isso a gente toma bastante cuidado, até porque porta fechada e tablet ou videogame não rola. Não. Então, quer fazer um desenho, tá desenhando, pode ficar no seu quarto, tranquilo, isso. No chão do quarto, na cama do quarto, é o seu lugar. E aí ele gosta muito de dizer, não é pro meu irmão entrar, esse é o meu espaço. Aí eu explico pro irmão, ó. Isso. Você vai chegar lá, o irmãozinho vai chegar lá também. A irmãzinha já disse, também você não entra no meu. Ai, gente, eu fico no meio. Pronto. Ai, Aline, obrigada, adorei. Tem mais vídeo aí que tá chegando com conteúdo, a gente vai gravar e logo estará no ar pra vocês. Beijo, Aline, obrigada, um beijo, gente, até a próxima. Até o próximo.